Muito bem, de volta já com a nossa escola da fé. Você viu aí? Eu acho que não deu tempo nem de ir no banheiro. Não é? Se for o 2, então aí esquece, né? Se for o 1, é capaz de dar tempo, mas se for o 2, você vai perder um pedaço. Por quê? Porque a Canção Nova não tem propaganda, não tem comerciais. Que beleza. Você conhece alguma outra televisão que não tem propaganda? É por isso que a Canção Nova pede para você ajudar. É uma beleza isso, gente. É o católico mantendo a sua TV católica, né, funcionando. Que maravilha. Olha, inclusive eu quero mostrar aqui a revista da Canção Nova, você recebe aí todo mês, né, quem é sócio contribuinte, tem um boleto aqui. No boleto você coloca aí a sua contribuição, está aqui. Né? Agora é o seguinte, a Canção Nova pede que nunca seja menos que R$10. Por quê? Porque menos que R$10, a revista tem 3 custos para chegar até você. O custo de impressão, o custo de correio e a taxa do banco. O banco cobra para receber seu dinheiro e passar para a Canção Nova. Então, se você der menos que R$10, não paga. Então, a Canção Nova ainda fica com prejuízo. Então, é o seguinte, mais que R$10, ajude. Porque, olha, e você recebe uma revista de qualidade. Ó, artigo do Padre Jonas todo mês, artigo do Eto todo mês, artigo da Luzia todo mês, artigo meu toda a revista, sabe? E outros. E tem a revistinha também das crianças, tá? As crianças, se o pai quiser que a criança receba essa revista, é uma revista feita para a evangelização da criança, tá? Se o pai quiser que a criança receba essa revista, tem que fazer uma outra contribuição, porque é outro custo. É outro custo de impressão, é outro custo de correio, é outro custo de taxa de banco. Então, vem com um boletim também não pode ser menos que R$10. Se você põe em nome, aí a criança vai receber esta revista, você guarda essa revista, passa para outras crianças, não joga fora, não. Quando você não precisar mais, dê para uma instituição que tenha crianças, porque tem matérias ali de evangelização feita com carinho, entende? Para as crianças. Muito bem. Um outro aviso que eu preciso dar aqui é o seguinte, a Canção Nova está programando um aprofundamento de dons carismáticos. Será o quê? Será de 24 a 26 de junho, né? Aqui na Canção Nova. É aprofundamento, não é acampamento. Qual é a diferença? Aprofundamento é no auditório, são só 500 lugares, então tem que fazer inscrição, tem que telefonar para cá. Então, você pode telefonar por 12 31 86 20 55, ou então você entra no site eventos.cançãonova.com. É um aprofundamento de dons. Eu, inclusive, vou fazer uma das palestras, né, sobre o batismo no Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, a vida espiritual no Espírito Santo, etc. Bom, eu queria, antes de voltar aqui à nossa matéria, eu queria dar uma notícia muito importante. Dia 23 de maio agora, hoje é 26, né? O Papa Bento XVI fez um anúncio seguinte: o segredo de Fátima foi todo revelado, não tem mais nada para ser revelado. Por que o Papa fez? Eu estou aqui, inclusive, com a notícia que foi publicada pela fonte ACI Digital. Porque você, de vez em quando, você vê na internet notícias, não, o segredo de Fátima não foi todo revelado. Não sei se lembram, no ano 2000, o Papa João Paulo II mandou revelar todo o segredo de Fátima. Pediu que o cardeal Ratzinger, que depois se tornou Bento XVI, ele explicasse o segredo, porque o segredo é assim meio parabólico, meio... O Bento XVI, inclusive, ele foi conversar com a irmã Lúcia, que era viva ainda, que recebeu o segredo. E a irmã Lúcia disse, é isto mesmo que o senhor escreveu. A mim coube receber o segredo, a igreja cabe revelar, cabe explicar, né? Então, o Papa João Paulo II, no ano 2000, mandou que o secretário de Estado do Vaticano, lá em Fátima, revelasse o segredo. Ele revelou tudo. Aquele homem de branco, baleado, o que era o terceiro segredo? Era todo o ataque comunista da Rússia para tentar destruir a igreja, tentar, inclusive, matar o Papa João Paulo II. Os outros papas, todos anteriores, não quiseram revelar o segredo, porque eu acho que eles não entenderam. João Paulo entendeu. Era a luta do comunismo no ano 2000 contra a igreja. Até que foi
O segredo é do ano de 1917, e o Papa revelou no ano 2000, no último ano do século. Ele entendeu que era toda a ferocidade do comunismo para destruir a igreja. E Nossa Senhora dizendo, por fim, o meu coração vai triunfar, e pedindo que a igreja consagrasse a Rússia ao coração dela, o que o Papa João Paulo II fez, e depois nós vimos, a Rússia desmontou todo o sistema comunista, caiu o Muro de Berlim em 1989, todos aqueles países que eram escravos da Rússia ali, no sistema comunista, né? Bulgária, Tchecoslováquia, Romênia, Polônia, Alemanha Oriental, todos se desprenderam da chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, graças a Deus. Pelas mãos benditas do Papa João Paulo II, Nossa Senhora de Fátima fez acontecer isso. E o Papa chamava Fátima de o altar do mundo. João Paulo chamava Fátima e pegou aquela bala que o atingiu, né, que caiu no jipe, e pediu que o bispo de Fátima colocasse na coroa de Nossa Senhora. Eu vi essa coroa lá, essa coroa belíssima que as mães portuguesas mandaram fazer para Nossa Senhora depois da Segunda Guerra Mundial, pelo fato de Portugal não ter entrado na guerra e os jovens portugueses não terem morrido. Então, as mães portuguesas, em agradecimento a Nossa Senhora, mandaram fazer uma coroa belíssima. Nessa coroa foi colocada a bala. Só que, vejam bem, os artistas que fizeram a coroa não sabiam onde colocar essa bala. Imagina, uma coroa belíssima de você colocar uma bala ali, ia ficar um negócio meio... Gente, depois eles notaram que bem no meio da coroa, bem na frente, assim, tinha um furinho. E eles enfiaram a bala ali, a bala coube certinho naquele furinho, nem mais nem menos. Ninguém sabe por que os artistas deixaram aquele furinho ali. Impressionante. Eu vi essa coroa, está lá no Museu de Fátima, quem vai a Fátima, do lado da Basílica de Nossa Senhora de Fátima, tem um museu que está ali, né? Que coisa maravilhosa. Então, não acredite mais nessas notícias que o segredo de Fátima não acabou ainda, que haverá 3 dias de trevas. Para com isso. Isso é terrorismo espiritual. A igreja não quer converter ninguém pelo medo. A igreja quer converter as pessoas por amor a Deus. Porque Deus é bom. Porque Deus nos criou. Porque Deus morreu na cruz por nós. É por isso que eu tenho que amar a Deus. Não porque eu vou ficar com medo de 3 dias de trevas ou qualquer coisa. Essa conversão não é autêntica. A conversão pelo medo, ela não dura. A conversão que é pelo amor, aí sim dura. Ok? Bom, outra notícia interessante que eu quero colocar, que também nós ficamos aí vendo essa semana, é o famoso milagre eucarístico da Polônia. Por que eu estou colocando? Porque foi publicado agora recentemente, e como nós estamos tratando aqui, né, da Eucaristia, que coisa bonita, gente, na Polônia. O que aconteceu? Isso foi no ano 2013. Alguém estava distribuindo a Eucaristia e caiu uma hóstia no chão. Eu não sei porquê, normalmente você pega a hóstia e devolve a pessoa, mas não sei porquê pegaram a hóstia e colocaram na água para dissolver. É o que tem que fazer quando uma hóstia não pode ser consumida. Eu não sei se essa hóstia pode ter sujado, alguma coisa, não sei. Quando colocaram a hóstia na água, a hóstia virou sangue. E o bispo mandou analisar. Encontraram o sangue de uma pessoa humana. E aí vem aqui o laudo que o bispo da cidade publicou. Eu vou ler para vocês a notícia. Em 25 de dezembro, Natal de 2013, durante a distribuição do Sagrado Eucaristia, uma hóstia consagrada caiu no chão e foi logo recolhida, depositada em um recipiente cheio de água, que é chamado de vásculo, né? Pouco depois apareceram manchas de cor vermelha. O então bispo de Legnica, que é a cidade, Dom Stefan Schick, estabeleceu uma comissão para analisar o fenômeno. Em fevereiro de 2014, um pequeno fragmento vermelho da hóstia foi separado, depositado em um corporal. A comissão ordenou a extração da amostragem a ser submetidas a análises rigorosas por institutos reconhecidamente sérios. O anúncio final do Departamento de Medicina Forense, que é o departamento que analisou, declara o seguinte: na imagem histopatológica, verificou-se que os fragmentos de tecidos contêm partes fragmentadas de músculo estriado transversal, músculo do coração. O conjunto se assemelha ao músculo cardíaco ao sofrer alterações que aparecem com frequência durante a agonia de alguém. Olha que interessante. Os estudos genéticos indicam a origem humana do tecido. Bom, em janeiro deste ano,
Apresentei a questão à congregação para a doutrina da fé do Vaticano, é o bispo falando, hoje, conforme recomendado pela Santa Sé, ordenei que o vigário paroquial, Giombro, preparasse um local adequado para a exposição da relíquia, a fim de que os fiéis possam manifestar sua adoração de modo apropriado. Ou seja, o Vaticano confirmou a autenticidade do milagre. Bem, nós tivemos notícia também de um milagre eucarístico na Argentina, e que o Papa confirmou. Ele disse que quando ele era cardeal, ele confirmou o milagre, uma hóstia se transformou em carne em Buenos Aires. Gente, é impressionante como é que Jesus tem dado esses sinais. A gente sabe que esses sinais não são para nós que acreditamos, nós acreditamos na palavra de Jesus. Ele disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, ponto. Não entendemos, não compreendemos, mas nós acreditamos, porque para ele nada é impossível, certo? Aliás, uma coisa muito interessante, gente, a maior honra que você pode dar para uma pessoa é acreditar na palavra dela. E a maior desonra que você dá para uma pessoa é você não acreditar na palavra dela. Então, quem não acredita nessa palavra de Jesus, isto é o meu corpo que é dado por você, desonra Jesus, desconfia do poder de Jesus. De jeito nenhum. Isto é o meu sangue derramado por vós. Como é que nós vamos duvidar disso? Ele é Deus. Deus pode colocar o mundo na sua mão. Ele transformou água em vinho nas bodas de Caná. Por que ele não pode transformar vinho no seu sangue? Aliás, aí voltando aqui para a nossa conversa, né? Aliás, voltando aqui para o capítulo 6 de São João, é interessante como é que Jesus preparou o povo para falar do discurso da Eucaristia que ele faz, né? Primeiro, o São João começa a narrar que ele fez a multiplicação dos pães. Era de tarde, né? Quem já esteve na Terra Santa tem o Mar da Galileia, todo circundado por montanhas. Ele estava no alto uma das montanhas com o povo, né? E disse para o apóstolo Filipe, vamos dar de comer a esse povo. E o Filipe disse, mas Senhor, não tem jeito. Nem 200 denários seriam suficientes para matar a fome deste povo. Né? E Jesus sabia o que ele ia fazer. Com essa cifra do Filipe, a gente pode calcular quantos pães seriam necessários. Vamos fazer uma conta rapidinho. Né? Eu gosto de fazer conta, engenheiro gosta de conta. Né? 200 denários, o denário, o que era um denário? Era o salário de um trabalhador braçal no tempo de Jesus. Vamos chutar aí o quê? 50 reais? Aqui em São Paulo está em torno de 100, né? Um pedreiro hoje cobra 150, 200. Sei, vamos chutar bem baixinho, 50 reais. Se você põe 50 reais, 200 vezes 50, quanto é que vai dar? 0, 0, 0, tem 3 zeros aqui, né? 5 vezes 2, 10. 10 mil reais, certo? 10 mil reais dá para comprar quantos pães? Vamos botar 50 centavos cada pão? Então, 10 mil reais dá para comprar 20 mil pães. Tá certo? 20 mil pães, dá para quantas pessoas comerem e matar a fome? Vamos jogar 5 pães por pessoa? Se você der 5 pães por pessoa, vamos dividir por 5? Então, você faz aqui, ó, 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 5, 20. 1, 2, 3, 0. Dá para 4 mil pessoas comer. Quantas pessoas do Evangelho diz que Jesus matou a fome? 5 mil. Estão vendo que o negócio bate? O Filipe fez um cálculo. Senhor, nem 200 denários seriam suficientes. Precisava mais. 200 denários dá para matar a fome de 4 mil. Jesus disse que matou a fome de 5 mil. Vocês estão vendo? Não tem chute, não. E aí ele fez um milagre da multiplicação dos pães, que, aliás, o catecismo da igreja, quando fala do milagre da multiplicação dos pães, né, eu gosto de destacar isso daqui. O catecismo diz assim, que o milagre da multiplicação dos pães, 1355. O catecismo diz assim, olha, isso aqui é muito importante. 1355. O catecismo diz assim, que o milagre da multiplicação dos pães, ele simboliza a Eucaristia. O que acontece na Eucaristia? O Cristo está naquela âmbola cheia de partículas, ele está em todas as partículas. O Cristo não se divide. Nós não entendemos, né? Nós não entendemos. Vou fazer uma comparação
que um dia eu vi um padre fazer, é muito interessante. Se você pegar um espelho, você olha o espelho assim, você vê uma foto sua, né? Se você quebrar o espelho em duas partes, você vê duas fotos, né? Se você quebrar o espelho em 500 partes, você vê 500 vezes a sua fotografia, não vê? A Eucaristia é mais ou menos isso. O Cristo está em todas as partes, inteiro. Então, a multiplicação dos pães, o catecismo diz aqui, eu gosto de citar isso daqui, né? Porque o catecismo fala em o milagre da multiplicação dos pães. Por quê? Porque eu já vi padre em homilia dizer que não houve milagre. Opa! O catecismo da igreja diz que o milagre da multiplicação dos pães simboliza a Eucaristia que o Cristo ia depois multiplicar, como multiplica hoje. Isso é muito importante, né? Então, gente, voltando aqui ao texto de São João, Jesus primeiro andou sobre as águas, ele multiplicou os pães. Para mostrar o que para os apóstolos? Eu sou Deus, eu tenho poder sobre o pão. O pão me obedece. Eu pego 5 e faço 5.000. Ok? Depois, ele subiu para a montanha, mandou os discípulos irem para Cafarnaum. Eles estavam na região de Tiberíades, até Cafarnaum é uma travessia de mais ou menos, hoje, com barco a motor, 40 minutos. Mas no tempo de Cristo não tinha motor. Então, os apóstolos estavam, né, numa tempestade terrível, não conseguiam chegar a Cafarnaum. O que Jesus faz? Vai andando sobre as águas e encontrar com eles. O que Jesus quis mostrar? 3 horas da manhã, na terceira vigília da noite, ele vai encontrar com os discípulos andando sobre as águas. Se Jesus quisesse, lá do alto da montanha, ele dava ordem para o vento parava. Dava ordem para o mar sossegava, porque ele já fez esse milagre antes, não fez? Naquela barca que ele estava, começou a dar uma tempestade, ele estava dormindo, os discípulos o acordaram, o senhor não se incomoda de morrer todo mundo aqui? Ele levantou, gritou com o vento, gritou com o mar. Ele poderia ir lá do alto da montanha, mas por que ele foi andar sobre as águas, 3 horas da manhã, assustando os discípulos? O evangelista diz que eles começaram a gritar de medo, acharam que era um fantasma. Por quê? Porque Jesus quis que eles vissem que ele tinha poder sobre o seu corpo. A lei da gravidade não o afundava, porque ele é o autor da lei da gravidade. Por que isso? Se ele tem um poder sobre o corpo, sobre o pão, e o poder sobre o corpo dele, então ele pode transformar o pão no seu corpo. E aí eles chegam em Cafarnaum e ele faz o discurso dificílimo da Eucaristia. Quando ele começa a dizer, quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele, o povo começou a ir embora, não é? O povo começou a ir embora, esse homem está louco. E Jesus estava falando de modo espiritual, mas eles não entenderam. E é interessante que Jesus não voltou atrás. E perguntou para os 12, vocês também não querem ir embora? Vocês também não estão duvidando da minha palavra? Sabe, gente, tem hora que Jesus mete a faca no peito da gente. Ou acredita ou vai embora. Ele sabe, por quê? Porque você não pode duvidar de Deus. Duvidar da palavra de alguém é uma desonra. Se eu estou dizendo que eu vou fazer isso, eu tenho poder para fazer. Vocês já viram eu multiplicar pães, vocês viram andar sobre as águas, vocês já viram eu dar ordem para o vento, para o mar, para demônio, para tudo. Aí Pedro, Senhor, só tu tem palavras de vida eterna. A quem nós iremos? O Pedro tinha acabado de dar um vexame, né? Fundou lá no mar, porque em vez de ficar olhando para Jesus, ficou olhando para o barulho do vento, ficou com medo, precisou Jesus segurar ele, né? Mas daqui a pouco o Pedro dá uma demonstração de fé, né? Maravilhosa. Só tu tens palavras de vida eterna. Então, que coisa bonita, gente. Aí, então, Jesus, antes de fazer o milagre da Eucaristia, ele dá como assim que pré-requisitos para o povo acreditar. Eu sou Deus, eu andei sobre as águas, eu multipliquei os pães, eu tenho poder sobre o pão e sobre o meu corpo, eu posso juntar os dois num só. Para quê? Para alimentar vocês. Aí ele começa todo aquele discurso. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. João 6,56. Ele não tinha dito lá atrás, permanecer em mim e eu permanecerei em vós, porque sem mim nada podeis fazer. Se o ramo separado do tronco morre e não dá fruto, então está aí, agora eu achei o caminho para você permanecer em mim, a Eucaristia. Gente, quem comunga, teve um santo da igreja, São Cirilo de Alexandria, disse assim, nós nos tornamos cristóforos.
Cristóforo é uma palavra grega que quer dizer assim, portadores de Cristo. Cristoforo, fora é lugar, Cristo. Entende? Então, o Cristo permanece em nós, nós permanecemos nele. Segunda coisa que Jesus fala, quem come a minha carne e bebe meu sangue, eu o ressuscitarei no último dia. Então a igreja diz que a Eucaristia é penhor de vida eterna. Penhor quer dizer garantia. Quando você vai tirar um dinheiro no banco, o banco pede um penhor, pede uma garantia. Você tem que hipotecar sua casa ou joias, não é assim? Porque se você não pagar a conta, o banco não vai ficar na mão. Então a igreja diz que a Eucaristia é penhor de vida eterna, é garantia de vida eterna. Deus vai te ressuscitar por causa da Eucaristia. Se você, claro, viver como cristão. E terceiro, Jesus diz uma coisa muito bonita, né? Quem come a minha carne e bebe meu sangue, viverá por mim. Viverá por mim, ou seja, com a minha força, com a minha fé, com a minha esperança, com a minha caridade, né? Não vai viver com a sua miséria, com a sua fraqueza. Vejam, então, por que Cristo instituiu a Eucaristia? Por amor. Para permanecer em nós, para nos dar a vida eterna, para Ele ser a nossa força. Que coisa maravilhosa. E aí uma outra coisa importante de entender, a Eucaristia tem dois significados. Eu gosto até de escrever, porque a gente lendo, a gente guarda melhor, né? A Eucaristia tem um significado de sacrifício e de banquete, né? É preciso entender isso daqui, banquete. Sacrifício, por quê? Porque Jesus disse, né, que na celebração da Santa Missa, torna-se presente o Calvário, torna-se presente, fazer isto em memória de mim, ele disse para os apóstolos. Essa memória não é apenas uma lembrança. O grego tem duas palavras para falar de memória, ele tem o anamnese e tem o mnemone. O mnemone é uma celebração assim, tipo 7 de setembro, 21 de abril, uma lembrança. O anamnese não. O anamnese é uma lembrança, mas a coisa se torna presente. Toda a liturgia não é mnemone, é anamnese, ou seja, quando você celebra, por exemplo, a liturgia do Natal, o Natal se faz presente, entenderam? Não é apenas uma lembrança, não. A liturgia tem o poder de tornar presente um ato de Cristo. E por que pode tornar presente? Porque os atos de Cristo são teândricos. O que quer dizer essa palavra na teologia? São humanos e divinos, ou seja, o tempo não consome uma ação de Cristo, entendeu? O tempo consome nossas ações. Esta aula que eu estou dando aqui agora, se você não assistiu, nunca mais você vai assistir. Você pode ver o vídeo, pode ver, mas com Deus é diferente. Com Deus, o tempo não apaga um ato feito por Deus. Então, quando a igreja celebra na liturgia, o Cristo, ele é o liturgo. Ele é o celebrante, na pessoa do Padre. Então, as coisas se tornam presentes. Então, a Eucaristia é o Calvário que se torna presente. É um sacrifício, só que é de maneira incruenta. Claro, Cristo não sofre mais a paixão, a morte como ele sofreu. Por quê? Porque ele sofreu no nosso tempo, na história. Ele agora está fora do tempo. Mas o sacrifício que aconteceu lá no Calvário se torna presente. Sem ele sofrer de novo. Você entende? Nós não conseguimos entender 100% isso. Mas é isso que a teologia explica. Segundo, é banquete. Por quê? Porque vocês lembram que lá no tempo dos judeus, eles imolavam aquele cordeiro, era chamado holocausto perpétuo. O que é o holocausto perpétuo? O judeu, todo dia, às 6 da manhã e 6 da tarde, ele sacrificava um cordeiro de 1 ano, sem defeito. Era o cordeiro de Deus, o Agnus Dei. Por quê? Porque o judeu acreditava que o dia começava às 6 da manhã, terminava às 6 da tarde, e eles não contavam a noite. Então, de 6 da manhã às 6 da tarde, os 2 cordeirinhos eram para quê? Para aplacar a justiça divina e não provocar o que chamavam de a ira de Deus, por causa do pecado do povo. Por isso que João Batista disse para Jesus, para os discípulos dele, apontando, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele cordeirinho lá de trás, do holocausto perpétuo, era apenas uma figura.
A prefiguração, ele é o Cordeiro de Deus. Ele vai ser imolado uma única vez, não todo dia, 2 vezes. Não, ele vai ser imolado de uma vez para sempre, para tirar o pecado do mundo. Não é? Então, depois que eles imolavam o cordeiro, eles comiam a carne do cordeiro. Não foi assim na Páscoa? Moisés mandou que eles, cada família sacrificasse um cordeiro, pegasse o sangue do cordeiro, passasse nos umbrais da porta, para que o anjo exterminador não matasse o primogênito ali daquela família. Né? E disse, comam a carne do cordeiro. Já vestidos, com sandálias, com cinto, porque, nós vamos dar no pé aqui, é a Páscoa, é a passagem para a liberdade. Então, esse comer a carne do cordeiro, o que significava para o judeu? Tinha uma palavra, inclusive, técnica, que se chama manducação. Não é um comer por comer, só para matar a fome, é um comer em que sentido? No sentido de assumir a missão daquele cordeiro. Copiar a vida dele, repetir a vida dele, imitar a vida dele, estão entendendo? Então, São Paulo, por exemplo, é interessante, São Paulo, quando fala na carta aos Romanos, por exemplo, São Paulo diz assim, quer ver, olha, São Paulo diz, Romanos 12, São Paulo diz assim, Romanos 12, versículo 1, eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É este o vosso culto espiritual. São Paulo pede que a gente ofereça o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Olha, a igreja não ensina que os nossos cansaços, as nossas doenças, as nossas enfermidades devem ser oferecidas a Deus, junto com o sangue de Cristo. Completo na minha carne o que falta, a paixão de Cristo no seu corpo, que é a igreja. São Paulo fala em Colossenses 1:24. Então, o comer a carne do cordeiro, o banquete que está ali, que significa Eucaristia, é aquela manducação. Eu como o corpo de Cristo, bebo o sangue de Cristo para eu ser cristão, ou seja, eu ser imitador de Cristo. Ser cristão não é ser um Cristo grandão. Não existe cristinho, Cristo e Cristo, não. Cristão é ser imitador de Cristo. O grande santo da igreja, doutor da igreja, foi Papa, né? São Leomário dizia, o que adianta você carregar o nome de cristão se você não imita Jesus Cristo? Não tem sentido. Então, a Eucaristia é o sacrifício e também banquete. E por que banquete? Porque nos alimenta. Remédio e sustento para a nossa vida, né? Aquela oração que os padres, alguns deles rezam antes de receber a Eucaristia. Senhor Jesus Cristo, teu corpo e sangue que agora vamos receber, não seja para nós causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade e misericórdia, seja para nós remédio e sustento para a nossa vida. Por isso que é banquete. Entenderam? Muito bem, mais um intervalo. É rapidinho, a gente já volta. Corre aí, senão você não chega em tempo.